Efésios 5, dos versos 3 até o 7. Efésios 5, dos versos 3 até o 7, assim nos diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas, desculpe, rapidinho, a folha voltou, verso 4 mais uma vez: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém nos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Quem não sentar aqui? Como vivem os filhos da luz? Esse trecho vai, em alguma medida, continuar exatamente a mesma coisa que Paulo vinha falando, desde o verso 24 do capítulo 4. Aliás, desde o verso 25 até o verso 24, Paulo está falando do despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Ele é segundo Deus. E aí Paulo diz muito na prática. Ele nos diz para falar a verdade, abandonar a mentira, ficando irado, não pecar, não deixar que o sol se ponha sob a ira, ou que nós venhamos resolver logo, não dando oportunidade para que Satanás fique semeando coisas ruins no nosso coração. Ele disse para a gente não roubar, mas para trabalhar, e assim poder ajudar aqueles que têm necessidade. No verso 29, nenhuma palavra torpe, aquelas palavras que destroem, nenhuma delas saiu da boca de vocês, mas as palavras que edificam. Logo depois Paulo diz: não entristeçam ao Espírito. Há alguma conexão entre o falar e o entristecer ao Espírito, mas de maneira mais geral é o entregar-se à prática pecaminosa, como a gente viu em conexão com o texto de Isaías 63. E nós também vimos Paulo trazendo a exortação que eles deveriam estar livres de toda ira, gritaria, calúnia, esse tipo de coisa, e deveriam ser compassivos e perdoarem uns aos outros. Depois dessa instrução ele disse: imitem a Deus e imitem o amor de Cristo. Chegando nesse verso 3, nós somos agora fortemente exortados a essa parte da nossa moralidade sexual, tanto nas palavras como na nossa conduta, naquilo que nós fazemos e deixamos de fazer. Interessante, irmãos, que a figura que Paulo vai usar agora para falar do estilo de vida cristã é essa linguagem de luz e trevas. Veja o verso 8, ele diz: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor, vivam como filhos da luz. Então a figura que vai ser predominante agora para falar acerca do nosso modelo de vida cristã é essa figura de luz e trevas. Antes ele falou: tirem as roupas do velho homem e revistam-se da roupagem de um novo homem. Ele usa essa linguagem de tirar uma roupa que é como se pertencesse a um outro estágio da nossa vida e nos revestirmos de uma roupagem que fala de características de um outro estilo de vida. Agora Paulo ele está na mesma direção. Ele está falando de áreas da vida cristã, ele está falando de um estilo de vida cristã, mas agora ele usa a linguagem de luz e trevas. Então, como é que vivem os filhos da luz, aproveitando
essa ilustração que o apóstolo Paulo traz. Em primeiro lugar, os filhos da luz vivem rejeitando qualquer forma de imoralidade. Antes da gente explicar um pouco mais o texto, eu não vou resistir à oportunidade de ver uma comparação entre o texto da NVI e as versões tradicionais. Olha o que diz o verso 3 e 4. Eu acho que essa passagem é muito sugestiva. O verso 3 e 4 na NVI está escrito da seguinte maneira: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Agora, olha o que diz esses mesmos versos, por exemplo, numa versão que é muito conhecida, uma versão tradicional, a Almeida e Corrigida diz assim: mas, verso 3, a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Olha o verso 4: nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Eu fico impressionado às vezes com a linguagem das versões tradicionais, que é uma linguagem muito distante de nós. O que significa torpeza? O que significa parvoices? O que significa chocarrices? Qualquer pessoa lendo vai ter que consultar talvez alguns dicionários para descobrir o que é isso aqui. Na versão atualizada, que é uma versão ainda das tradicionais, um pouco mais contemporânea, diz assim, verso 3: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Verso 4: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Só uma comparação rápida na versão Almeida e Corrigida, Almeida e Atualizada, e também na versão que nós atualmente usamos, a NVI, Nova Versão Internacional. Usamos essa versão, irmãos, não é que as outras estejam erradas, mas a linguagem é mais simples. No seu dia a dia, se você está lendo a Bíblia, nós recomendamos essa versão simplesmente porque ela simplifica a compreensão, fica mais fácil a compreensão e, logicamente, fica mais fácil de nós colocarmos em prática. Pelo menos teoricamente, se nós entendemos algo, devemos colocar aquilo que nós entendemos em prática. Mas então, olhando o texto que ele diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção. Veja bem, Paulo está falando aqui, não é da prática, ele está falando de mencionar, ele está falando de conversar sobre o assunto. Ele diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. É interessante, irmãos, nós percebermos que Paulo está dizendo que esse tipo de coisa não convém nem mesmo conversar sobre essas coisas. Não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. A imoralidade sexual aqui, a palavra que Paulo usa, é uma palavra bem abrangente. A imoralidade sexual pode ser pensamentos imorais, pode ser práticas imorais. Era uma palavra que era utilizada para se referir, por exemplo, a pessoas que tinham sexo fora do casamento, alguém que era casado que tinha relacionamento sexual fora do casamento, ou uma pessoa não casada também que tinha relacionamento sexual fora do casamento. Pessoas que tinham uma conduta imoral, pessoas que tinham as suas práticas imorais. Ele diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção
de imoralidade sexual, como também de nenhuma impureza e de cobiça. Quando Paulo diz que não deve haver nenhuma espécie de impureza, aí ele está sendo ainda mais específico. A impureza pode ser no pensar, pode ser no falar, pode ser no nosso agir, pode ser no nosso modo de ser. Queridos, os atos imorais, eles nunca acontecem do dia para a noite, somente quando alguém contrata uma prostituta e paga uma prostituta, aí ele vai contratar a prostituta, pronto, acontece o ato imoral. Mas os atos imorais, aparentemente casuais, eles não são casuais. Eles começam com olhares errados. Eles começam com aproximações que não são próprias. Veja bem, homens e mulheres, eles podem ter um relacionamento com o sexo oposto. Nós temos parentes do sexo oposto, nós temos vizinhos do sexo oposto, nós temos pessoas que são amigas nossas, pessoas com quem nós temos um contato a mais, do sexo oposto. Trabalhamos com pessoas do sexo oposto, não tem nenhum problema, não existe nenhum erro nisso. Agora, pode passar a acontecer erro quando, sendo você uma pessoa já compromissada, então você passa a olhar ou a permitir que o olhar ele continue um olhar que é impróprio, ou talvez um toque, ou talvez uma aproximação que você sabe que não é uma aproximação normal, que não é uma aproximação que deveria haver entre pessoas casadas, ou talvez não casadas, mas em relação de uma não casada com a outra casada, você sabe, não é próprio. Pode haver um olhar, pode haver um toque, podem vir pensamentos e os pensamentos serem alimentados. Você pode se colocar em uma situação que vai facilitar com que a imoralidade sexual se concretize. Então todas essas coisas e outras mais podem acontecer. Isso está muito bem ilustrado lá no livro de Provérbios, capítulo 7. Lá é dito que tem um jovem, um moço sem discernimento. Ele é o modelo do tolo. Ele, no final da tarde, quando já chegam as sombras da noite, ele passa pelo caminho de uma mulher sem juízo. Ele se aproxima da casa dela, ela olha para ele, olha de um modo indecente, ela fala palavras doces ao ouvido dele, palavras agradáveis. Ele escuta as palavras, ele se aproxima dela, ela o convence a deitar-se com ela, e o texto lá fala que é uma mulher casada. Ela diz: o meu marido viajou e ele vai passar muitos dias fora. Outro problema, lá o texto lá diz que ela é uma mulher religiosa. Olha, eu já cumpri os meus sacrifícios, eu estou em dias, a coisa está tudo direitinho como deveria estar. E ela disse: eu tenho mirra, eu tenho uma cama de linho perfumada, está tudo uma beleza. E o texto diz que ele, a semelhança de um boi que vai para o matadouro, ele a segue e as coisas acontecem. Então, irmãos, a imoralidade sexual, ela não acontece do dia para a noite, só quando alguém procura uma prostituta. Ele chega, paga, se deita como se fossem dois animais. Mas quando não é assim, há toda uma série de etapas até que a coisa aconteça. E aqui, quando o texto diz que essas coisas não devem acontecer, Paulo diz: nem se nomeie, nem faça menção. Esse tipo de coisa entre vocês nem deveria ser nomeado, isso não convém aos santos. Olha o que ele diz no final desse verso 3, ele diz: pois essas coisas não são próprias para os santos. Por favor, não entenda que a palavra santos aí se refere a pessoas muito especiais, que viveram há muito tempo atrás e que foram tão especiais que foi criado um dia para essa pessoa, o dia do santo fulano e tal. Não, a palavra santo aí é uma referência a toda pessoa convertida.
Toda pessoa que já teve um encontro com o Senhor, toda pessoa que já foi transformada, toda pessoa que já reconheceu os seus pecados e colocou a sua fé em Jesus, toda pessoa assim, ela é chamada de santo. Quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, ele diz aos santos que estão em Corinto. Normalmente, quando ele escrevia todas as suas cartas, aos santos de Tessalônica, aos santos de Colossos e daí por diante. Então, os santos é uma maneira de saudar aquelas pessoas que são servos de Deus. Não são pessoas especiais que estão acima de todas as outras pessoas. Essa é uma interpretação inválida para isso que Paulo está dizendo. Então, irmãos, notemos bem o nível de santidade que as Escrituras diz que os servos de Deus devem ter. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. As cobiças remetem a desejos muito fortes, e um monte de coisa pode ser cobiçada, mas a gente entende aqui que Paulo está falando da área da moralidade. Irmãos, quando nós lemos textos assim, nós duvidamos demais e chegamos a outra conclusão daqueles que dizem que o Brasil passa por um avivamento. Pessoas já mencionaram isso, baseados em números. Talvez, não sei se já houve um outro tempo na história em que os números foram tão enganosos como atualmente. Em que sentido? Nós temos números, mas nós não temos qualidade. Nós temos quantidade, mas nós não temos qualidade, não há transformação. Em alguma medida é constante, se repete. Vez após vez nós estamos ouvindo de situações ligadas à imoralidade. Vez após vez nós estamos ouvindo histórias de casais que as coisas não vão bem. Às vezes são pessoas casadas, às vezes pessoas solteiras. Relacionamentos sexuais. Entenda bem, eu não estou falando aqui das pessoas que estão lá fora, das pessoas que não conhecem o Senhor. Estou falando de pessoas que conhecem o Senhor, que se dizem temer o Senhor. Não são poucas as histórias, se multiplicam as histórias dos relacionamentos, vez após vez, terminando eles em relacionamento imoral, em relacionamento sexual. A Escritura diz: nem se nomeiem entre vocês, mas as coisas acontecem. Elas acontecem, queridos, desde o nosso trajar. Como assim? Pela manhã nós estamos fazendo um estudo sobre trajes, vestindo-se para a glória de Deus. Nós vivemos em dias em que a sensualidade é muito forte e o trajar desperta. O que é que desperta pessoas para um relacionamento sexual? É aquilo que nós vemos, é aquilo que está diante dos nossos olhos. Então o trajar, ele desperta a cobiça. Trajes inadequados, trajes sensuais, eles vão despertar a cobiça, eles vão despertar o desejo. Aí depois, além de trajes, e às vezes até tem pessoas muito bem trajadas, mas aí vem os olhares impróprios, vem os toques impróprios, vem as conversas impróprias, conversas, limites que não deveriam ser ultrapassados entre homens e mulheres casados, entre pessoas mesmo não sendo casados, que têm conversas que não são próprias, conversas em que a santidade vai passar longe. Se multiplicam os casos de imoralidade, se multiplicam as histórias de relações sexuais fora do casamento, e todas essas coisas sendo uma parte do percentual que vai trazer vergonha a nós, povo de Deus. Como, irmãos, como dizer que é um avivamento se não há transformação? Como dizer que é um avivamento se multiplicam os casos de imoralidade sexual entre aquelas pessoas ainda não casadas e mesmo entre aquelas pessoas já casadas?
Os santos, controlados pelo Espírito Santo, vencem as suas tentações, não se entregam para elas. O nosso padrão evangélico dos nossos dias, o que nós ouvimos, escutamos nos nossos dias, são de casos e mais casos e mais casos de imoralidade. Não só imoralidade, vergonha entre os políticos da bancada evangélica. Se multiplicam fatos vergonhosos. Irmãos, está muito longe de um avivamento. Na verdade, o que eu temo é que a quantidade, nós temos quase 30% da nação brasileira evangélica. Praticamente 60, alguns já falam em 70 milhões. E aí, puxa vida, o evangelho está se desenvolvendo números. Tem muita gente muito habilidosa em atrair pessoas. Os padrões do evangelho são tirados. A mensagem de confrontação é tirada. Para que se exista quantidade, tudo aquilo que refinaria a qualidade daqueles que são servos de Deus é sufocado. Porque essas coisas não produzem, via de regra, um padrão alto, a não ser que coisas extraordinárias aconteçam. E aí, irmãos, nós ouvimos essa história de avivamento, mas não há avivamento, pelo contrário. Precisamos clamar que Deus produza esses padrões, nem se nomeie, não haja menção entre vós, entre vocês, dessas coisas. Ele diz, verso 4, não haja obscenidade, nem conversas tolas, conversas obscenas, conversas tolas, atos obscenos, nem conversas obscenas, nem gracejos imorais, piadas imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. A obscenidade, ela pode ser feita tanto através de atos como de palavras. As conversas tolas, as conversas impróprias, o linguajar que não é cabível, Paulo está dizendo, não deve haver entre vocês. Os gracejos imorais, as piadas imorais, não devem ter lugar entre vocês. Em alguma medida, irmãos, a nossa cultura gosta muito de piadas. E deixa eu dar para você um teste. A partir do momento que você começa a ouvir piadas imorais e aquilo não ofende você, pode ter certeza que você está muito próximo da conduta dos filhos das trevas, não dos filhos da luz. Isso não cabe. A nossa sensibilidade foi perdida se nós estamos com conversas imorais, gracejos imorais, e achamos isso normal. Não, é normal, todo mundo faz, todo mundo diz. Não tem nada de normal, não para os santos, não para os servos de Deus. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Paulo diz, não é conveniente, não é próprio, não é cabível para os santos. Aí ele diz, mas ao invés disso, ações de graças. As ações de graças são os nossos louvores a Deus. Irmãos, eu lembrei de uma história que eu vi tempos atrás acerca de um rei e de um súdito que ele sempre dava graças. Deus é bom. E o rei estava com aquele súdito, e o súdito sempre dizendo, Deus é bom, tudo que Deus faz é bom. Todas as coisas que aconteciam, esse súdito dizia, Deus é bom, Deus é bom. E aí aconteceu que certa vez aconteceu um acidente com o rei, foi cortado o dedo do rei. E quando o súdito ouviu aquilo, o súdito disse, meu rei, Deus é bom. E o rei ficou tremendamente irritado. Como assim? Eu perco meu dedo, Deus é bom.
e o rei mandou colocar o súdito na prisão. O rei gostava muito de caçar, e o rei saiu numa caçada, e nessa caçada ele foi pego por uma tribo canibal. E essa tribo, uma tribo canibal, come gente, e eles então já estavam se preparando, fazendo todo aquele ritual canibal, para que eles jogassem o rei no caldeirão e o rei se tornasse a janta deles. Daí então alguém percebeu que antes de jogar o rei no caldeirão, que ele não tinha um dedo. Por causa de não ter aquele dedo, ele não poderia servir como um sacrifício e não poderia servir para o jantar. Descoberto que ele não tinha um dedo, ele foi então desprezado como um ritual e foi solto pela tribo canibal. O Lula se encaixaria direitinho nessa história, né? Mas não foi o Lula, é uma história fictícia ou não. Aconteceu o seguinte, que o rei foi liberto porque não tinha o dedo. Tempos depois, ele voltando, ele liberta o seu servo e ele conta toda a história ao servo. E o servo diz: olha, meu rei, como Deus é bom. Ele diz: pois é, fui liberto. Ele diz: mas rei, Deus é bom em todos os momentos. Na tua ira, tu me mandaste prender. Eu tenho todos os dedos, não me falta nada. Se eu tivesse lá, eu teria sido lançado no caldeirão. Mas pelo fato de eu ter sido preso, eu não estava contigo na caçada e eu não fui lançado no caldeirão. E o Senhor, não tendo dedo, nem o Senhor foi lançado no caldeirão. Meu rei, em todo tempo e em todas as coisas, Deus é bom. Irmãos, ações de graças em todo tempo é o que Paulo está dizendo. Em vez dessas coisas, ações de graças. Em vez de palavras tolas, em vez de palavras imorais, em vez de palavras inconvenientes, em vez de gracejos imorais, em vez de todas essas coisas, ações de graças. Em vez dessas coisas, louvor a Deus. Em vez dessas coisas, o reconhecimento que Deus é bom. Em vez dessas coisas, entender que em todas as circunstâncias Deus está presente, Deus conduz todas as coisas e Deus é bom. Mesmo em todo esse calorzão que a gente está passando nesses dias, logicamente Deus é bom, Ele tem propósitos, sempre teve. Não acontece nada no universo em que essas coisas não estejam sob o controle de Deus. Ele é bom. Ações de graças é o que a palavra de Deus nos diz. Queridos, nós precisamos rejeitar todo tipo de imoralidade. Agora, em segundo lugar, o texto nos diz o seguinte, veja o próximo verso, verso 5: porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo agora ele traz uma dura advertência ou uma clara advertência. Ele diz o seguinte: estejam certos, estejam convictos, com 1 mais 1 é 2, tenham certeza, é o que ele diz nesse verso 5, vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, uma pessoa que se entrega para a imoralidade, nenhum impuro, pessoas que ficam alimentando imoralidade. A impureza aqui está muito ligada com aquilo que acontece na nossa mente. Se você é alguém escravizado à pornografia, se você é alguém que vive vendo pornografia, pensando em pornografia, tendo atos imorais, uma pessoa não casada, tendo relacionamentos fora do casamento, Paulo está dizendo, nem o impuro, nem os imorais, nem impuro, dentro ainda desse mesmo grupo de pecados que Paulo está mencionando, nem imorais, nem impuros ou gananciosos. E aqui a ganância, ela é reputada como idolatria, aquele desejo muito forte, como se aquela coisa fosse praticamente um Deus para você. A coisa ou a pessoa que é o alvo da sua cobiça, é como se isso então fosse uma espécie de Deus. Ele diz que a ganância
é idolatria. Pode ser coisas, pode ser pessoas, podem ser fantasias, esse tipo de coisa. Então Paulo diz que quando você está preso a isso, escravizado a isso, isso se torna uma idolatria. Nem imoral, nem impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo está dizendo em outras palavras, uma pessoa que vive praticando essas coisas não é salva. Irmãos, muitas vezes nós estamos dentro do debate quem é salvo e quem não é salvo. O salvo não se entrega para o pecado. O salvo não vive prazerosamente no pecado, no erro. Não. Ele luta contra o pecado. Ele empreende uma verdadeira guerra, uma batalha gigantesca contra o pecado. Entenda que ser tentado não é a mesma coisa que cair em pecado. Ser tentado é eu e você passarmos por algo, um desejo de fazer algo, um desejo de dizer algo, um desejo de se entregar a algo, mas você está combatendo e lutando até chegar ao ponto que consegue vencer essa tentação. Ser tentado não significa se entregar para o erro. Aqui a advertência é para pessoas que se entregam para o erro. Um problema dos nossos dias, irmãos, é que pessoas se entregam para o erro e eles minimizam. Ah, mas isso todo mundo faz. Ah, mas isso, qual o problema? Olha, as pessoas fazem isso especialmente ligados, nos pecados ligados à área moral, sexual, hoje. Um rapaz, quando namora com a moça, a coisa mais comum é ele dormir na casa da namorada, é a namorada dormir na casa do namorado. Essas coisas são normais. Eu sei onde ele está, eu sei onde ela está, dizem os pais. Queridos, isso é imoralidade, é assim que a Bíblia chama. A Bíblia chama isso de impureza, a Bíblia chama isso de atos imorais, impróprios, e é dito que as pessoas que se entregam para essas coisas não herdarão o reino de Deus, não herdarão o reino de Cristo. É muito fácil distinguir, segundo essa linguagem, o salvo de um não salvo. Não adianta vir só para a igreja. Vir para a igreja não salva ninguém. Fazer parte da igreja batista, de qualquer outra igreja evangélica, não salva ninguém. Passar pelo batismo não salva você, é algo importante, não salva. Estarmos nesse lugar, levantarmos as mãos, cantarmos louvores, essas coisas os servos de Deus fazem, mas isso não quer dizer que nós somos salvos. Normalmente a Bíblia distingue um salvo de alguém não salvo quando essa pessoa está vencendo os impulsos em relação ao pecado. Todos nós temos impulsos em relação ao pecado. Todos nós temos desejos em relação ao pecado. Todos nós temos uma vontade intensa de coisas que são erradas. Todos nós temos. Em uma medida maior ou menor, todos nós temos. A diferença é que ou nós conseguimos vencer a tentação e ficarmos livres dessas coisas, ou nós nos entregamos para a tentação. Paulo diz: se você é alguém que se entrega para o erro e vive praticando o erro, e a sua vida é marcada por essas coisas, não se engane, você não herdará o reino dos céus. Pode ter um nome, pode fazer parte, pode estar, não herdará. E aí, queridos, o que nós mais precisamos é vencer o erro. Se você é alguém salvo, você vai lutar contra essas coisas e vai conseguir vencer. Vai conseguir dizer não. Vai rejeitar as propagandas na televisão, tantas elas feitas para despertar a imoralidade, os pensamentos, os atos. Vai rejeitar as conversas imorais. Vai rejeitar as propostas imorais, vai resistir aos olhares impróprios, vai resistir a qualquer tipo de iniciativa que se levante contra aquilo que é aprovado pelo nosso Deus. Nós vamos encontrar forças no nosso Deus para que nós venhamos vencer tudo aquilo que não agrada ao nosso Deus. Os salvos,
eles vão conseguir isso. Só uma pequena explicação dentro disso. Pode ser que verdadeiros crentes em um ponto ou outro caiam, mas isso não quer dizer que é necessariamente uma pessoa perdida. Um traço de um perdido é quando ele vive se entregando para o erro. Quando ele vive se entregando para o erro. Nos versos 6 e 7, Paulo diz: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Ninguém os engane com palavras tolas. Nós temos uma facilidade enorme de sermos enganados. A Bíblia diz várias vezes: não enganem-se a vocês mesmos. A nossa capacidade de sermos enganados é tão grande, que nós conseguimos enganar até nós mesmos. Paulo aqui está dizendo: ninguém, aí que é uma outra pessoa que vai chegar com uma conversa mole, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Paulo está dizendo: não se deixem enredar, não se deixem ludibriar, não se deixem levar pelas palavras, pois é por causa disso, porque pessoas se deixam levar, é porque pessoas se deixam enganar, que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, ou os que vivem na desobediência. Aqui, irmãos, mais uma vez a advertência é para que nós não sejamos bobinhos nas mãos dos outros, para que nós não aceitemos as conversas que os outros nos trazem como se fossem conversas interessantes, que está tudo certo, que está tudo normal. Se nós já sabemos que não é próprio, que não é cabível, rejeitemos. Uma vez que nós entendemos isso, se nós não rejeitamos, o que a Escritura nos diz é o seguinte: não é à toa que a ira de Deus vem sobre aqueles que vivem na desobediência. Irmãos, eu sou muito grato a Deus, tanto pelo meu pai como pela minha mãe. Nenhum dos dois eram crentes. Hoje a minha mãe é uma serva de Deus, meu pai ainda não. E os meus primeiros anos, talvez até os 16 anos, eu trabalhei bem próximo do meu pai, convivia muito com ele. Dentre as características dele, ele era uma pessoa brincalhão, ele é daquela pessoa do Nordeste, com todos aqueles dizeres engraçados do nordestino. Mas eu não queria ver meu pai irado, nem com os meus irmãos, nem comigo. Sabia que a coisa era profundamente dolorosa. Teve tempos que eu vi meu pai irado com os meus irmãos. O corpo não era leve, bem forte. Eu já sabia, se eu fizer o mesmo, eu sou o próximo. Eu não queria cair nas mãos do meu pai, ele estando irado. Agora, o meu pai, ele é, como todo pai, ele quer os seus filhos fazendo as coisas certas. E ele disciplinava para isso. Você imagine, Deus irado disciplinando. Alguns pais disciplinam irados e descontrolados. Deus, ele não fica descontrolado, mas a sua ira, ela é muito pesada. Eu não tinha o menor desejo de querer cair nas mãos do meu pai, ele estando irado. Muito menos, irmãos, do Deus Todo-Poderoso. Pense em uma ira que vai ser profundamente dolorosa se ela se manifestar em nossas vidas. Temamos cair nas mãos do nosso Deus, ele estando irado. Olha o verso 7. Portanto, não participem com eles
dessas coisas. Paulo está dizendo nesse verso 7, não sejam cúmplices com eles nessas coisas. O que a Escritura está nos dizendo, irmãos, que essas coisas pertencem aos filhos das trevas. Aqui a Bíblia diz que nós não devemos nem praticar essas coisas, nem sermos cúmplices. O ser cúmplice, o participar, é de alguma maneira estar próximo dessas pessoas, ou talvez até mesmo nos omitirmos acerca das coisas que essas pessoas fazem. Não participem, não sejam mais um no percentual daqueles que fazem isso, não concordem com os que fazem, não assinem o nome de vocês nas listas daqueles que praticam essas coisas. Irmãos, tem muitas pessoas na nossa sociedade, elas não fazem as coisas erradas, mas elas participam, elas defendem, elas fazem discursos. Uma coisa que eu acho interessante quando eu vejo os atores, os famosos falando, normalmente quando eles falam nessa área da moralidade, dos homossexuais, muitos deles não são, mas em nenhum deles há uma nota de reprovação. Eles participam, eles são cúmplices, eles dão o seu voto de aprovação. O que a Escritura está dizendo, eles se juntam, mas o que é dito para aqueles que são servos de Deus, não participem com eles dessas coisas. Eu e vocês somos chamados a rejeitar essas coisas. Queridos, nós precisamos ser muito cuidadosos para não cair na conversa tola de ninguém. O que não falta nos nossos dias é gente com conversa tola. Tenhamos muito cuidado. Tem se multiplicado os casos, as histórias de imoralidades. Tem se multiplicado as histórias de gente se entregando ao erro. Em nome de Jesus, eu e você não podemos estar no meio desses. Eu e você, como servos de Deus, nem sequer a menção dessas coisas deveria existir entre nós. Nós, como povo de Deus, não deveríamos estar nos entregando, e se essas coisas acontecerem, isso não pode ser visto como coisa simples, como coisa banal, como coisa normal. Não. No dia que nós vemos essas coisas como algo simples, tenhamos certeza, uma completa derrota está acontecendo entre nós. Essas coisas são sérias, essas coisas são reprovadas, essas coisas não deveriam ser nem sequer nomeadas. Um grande problema, nós vivemos no meio de uma sociedade que faz essas coisas, que vê essas coisas como extremamente normais e que aplaude todas as pessoas que fazem essas coisas. Tudo parece muito normal, muito natural, mas não é. Só uma palavra de ânimo para você. Em todas as nossas lutas contra o pecado, o Espírito Santo já habita em nós, e não vai vir tentação que seja maior do que as nossas forças. Se nós cedermos para alguma tentação, não se esqueça, Deus deu a provisão, mas nós escolhemos ceder. Nós temos a força, nós podemos dizer não, que nós possamos fazer isso, que nós possamos dizer não, que nós possamos estar entre aqueles que exaltam o nome do Senhor com um padrão de moralidade não inventado por nós, não criado por nós, não o padrão dos super santos, mas o padrão que a palavra de Deus diz que os servos de Deus devem ter. Alguns conselhos práticos para a gente terminar. Por favor, querido, quando você perceber que os olhares ultrapassam, pare os olhares, evite os olhares. Quando você perceber que a conversa é imprópria, pare com a conversa. Quantos problemas têm acontecido hoje na internet? As conversas vão, parece que é tudo inocente, daqui a pouco está ultrapassando o limite. Para com
com as conversas quando elas não são próprias. Os olhares, as conversas, os toques, os contextos, os ambientes. Quando você percebe que a coisa está passando de um limite, que é o limite normal, próprio, nos relacionamentos interpessoais, se esforce para brecar a coisa, não deixe a coisa ir para frente. Por favor, não se exponha a propagandas imorais, não se exponha a cenas imorais. Elas vão entrar na mente para colocar ela fora da mente. É o que a Bíblia chama de impureza, que é tanto o ato para aquelas pessoas não casadas, como também uma mente impregnada de imagens pornográficas. Para colocar essas imagens para fora não é nada fácil. Não fique diante de propagandas, sejam elas nos outdoors, sejam elas na TV, sejam elas na internet, sejam elas com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Se nós estamos em contextos indecentes, evite, tire os olhos, lute contra todo pensamento que vier à sua mente, que não deveria estar ali. Rejeite qualquer limite próprio que deveria demarcar um espaço de santidade que não deve ser ultrapassado. Lute para que essas coisas aconteçam de forma adequada nas nossas vidas. Não aceitemos as piadinhas, as conversinhas. Não venhamos dar, irmãos, os pequenos espaços. Aos solteiros, algumas dicas. Pense em namorar próximo de casar. A Bíblia não fala de namoro em lugar nenhum. Eu escuto direto histórias de gente com 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, que está namorando com fulano de tal, que está ficando com fulano de tal. É a conversa da criançada. 11, 12, 13, 14 anos, não trabalha, não tem a menor perspectiva de trabalhar, de sustentar uma casa. Namorar para quê? Para fazer o que é errado. Eu fico impressionado com pais que não tomam nenhuma providência. Ah, deixa ver para quê? Se ele engravidar a moça, você que vai cuidar do menino, a gente cuida. Pensa na família maravilhosa que você está formando para o seu filho. Um menino de 13 anos que não sabe cuidar nem dele, vai cuidar de quem? Da casa de quem? Ensinemos os nossos filhos, tem a hora de estudar, tem a hora de namorar, tem a hora para tudo. Namorar é para quem tem a perspectiva de casar. Uma vez que tem essa perspectiva, evita ficar sozinho, evita os toques, evita a sensualidade, evita a provocação. Vai terminar de outra maneira. Que o nosso andar com Cristo, irmãos, não seja manchado por imoralidades. No nosso falar, no nosso ver, nas nossas relações, no cotidiano da nossa prática cristã. Que o nosso Deus nos guarde. Que o nosso Deus proteja a sua noiva, que nós, a noiva, a igreja do Senhor, estejamos atentos e evitemos tudo aquilo que vai promover a atividade dos filhos das trevas e que não vai promover aquilo que é próprio para os filhos da luz. Que o nosso Deus nos guarde, que o nosso Deus nos sustente em sua presença. Nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra nessa noite. Queremos suplicar, Pai Celestial, que Tu nos fortaleça. Queremos suplicar, Deus, que nós honremos o Teu nome. Ó Deus, quanta vergonha, Pai. Quantos atos vergonhosos, como cresce o número percentual, aqueles que se entregam para a imoralidade. Deus, guarda o Teu povo. Deus, guarda os nossos adolescentes, os nossos jovens. Deus, guarda os casais, os homens casados.
as mulheres casadas, ó Deus, põe a tua proteção, ó Deus, dá o teu livramento. Pai, nos ajude, ó Deus, a vivermos como filhos da luz. Ó Deus, nos ajude, ó Deus, a vivermos conforme os padrões da tua palavra. Ó Deus, nos ajude, ó Deus, a viver conforme é conveniente para os santos. Ó Deus, faça-nos temer a tua ira. Ó Deus, dê para nós o entendimento que o nosso Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus que se ira e que corrige aqueles que se entregam ao pecado. Deus, faça-nos lembrar que se nós nos entregamos para o erro, provavelmente não estamos escritos no livro da vida, não fazemos parte daqueles que herdarão o reino de Deus e de Cristo. Ó Deus, enche o teu povo de temor nesses dias, que nos voltemos para Ti, ó Deus, reconhecendo, tremendo na Tua presença, por sabermos que o nosso Deus é um fogo consumidor e um Deus que pune o pecado. Ó Deus, traga, Pai, ao nosso coração profunda tristeza, quando as nossas vidas não se adequarem aos padrões da Tua grandeza, aos padrões que o Senhor, na Tua santidade, estabeleceste para nós. Ó Deus, gera, Pai, tristeza em nós, quando nós ultrapassarmos qualquer limite que o Senhor disse para nós não ultrapassarmos. Ó Deus, que haja uma tristeza em nós, porque não estamos nos adequando aos padrões da Tua glória, da Tua pessoa, da Tua santidade. Ó Deus, desperta a Tua igreja nesses dias, para que sejamos um povo santo. Ó Deus, abre os céus nesses dias e visita o Teu povo, Deus. Visita, Pai, com um espírito de santidade, com um espírito de temor, de zelo, querendo, ó Deus, a Tua presença, querendo, ó Deus, aquilo que exalta o Teu nome. Queremos, nosso Deus, implorar essas coisas, gratos no nome de Jesus, a quem nós amamos. Amém.